sobre mecânica quântica. Ora, a mecânica quântica é uma das conquistas mais respeitáveis, é uma das coisas mais respeitáveis do mundo científico, porque dificilmente houve uma teoria científica que fosse, vamos dizer, tão abundantemente confirmada, tá certo? Experimentalmente, quanto a mecânica quântica. Mas então, por exemplo, aqui tem uma partícula, a partícula vai se mover, então, vamos dizer, com um acerto estatístico de, digamos, 78, 90%, 80%, os caras dizem, bom, onde a partícula vai, ela vai mesmo, entendeu? Você pode somar aquilo milhares de vezes, você vai ver que a constante estatística existe mesmo. Né? Só que daí, depois de explicar aquelas coisas todas, o professor Schumacher, ele diz o seguinte, nós só temos uma dúvida, né, que ainda não é resolvida, quanto ao significado disto. Porque existem três hipóteses. A primeira é o seguinte, é que a teoria quântica só pode averiguar possibilidades, ou probabilidades. Então, nós não podemos avançar, nós podemos medir todas as probabilidades, mas não podemos saber nada mais além disso. Né? Segunda hipótese é que por trás de toda esta rede de probabilidades que a gente mede e descreve tão bem, existe uma regularidade ou lei totalmente desconhecida. Né? Terceira possibilidade, a possibilidade dos mundos paralelos. Ou seja, que as partículas e, né, os quanta de energia se comportam assim ou assado, porque existem diferentes blocos de leis heterogêneas e incompatíveis que estão funcionando ao mesmo tempo. Eu digo, mas se você tem essas três possibilidades, significa que você não sabe absolutamente nada. Ou seja, você pega o conjunto da mecânica quântica, eu digo, tudo isso funciona, só que a gente não sabe o que é isso. Eu digo, peraí, a mecânica quântica tem 100 anos de idade. Né? E em que sentido você pode chamar de conhecimento a medição e descrição perfeita de um fenômeno que você não sabe o que é? Não sabe o que significa e não sabe no que se fundamenta. E está tão em dúvida quanto a isso que você admite a hipótese, primeiro, de jamais sabê-lo, segundo, de haver uma coerência por baixo daquilo, terceiro, de haver uma total incoerência. Se você vai da coerência para total incoerência, então você percorreu aí toda a gama de possibilidades que existe. Ou seja, pode ser qualquer coisa. E, aliás, além de poder ser qualquer coisa, pode ser quaisquer coisas. Não é isso? Bom, isto aqui é o que eu chamo de um problema cognitivo, não de conhecimento. E neste sentido, é preciso você entender que a mecânica quântica é a coisa mais perfeita que se fez em ciência. Não tem nada que se pareça com isto. Quer dizer, dificilmente um grupo científico conseguiu acertar tanto e tão comprovadamente. Tá certo? Não é só um cara, é um bando de gente que trabalha nisso. E segundo, além de ter feito as descrições, eles conseguem extrapolar essas medições para outros campos do conhecimento mediante analogia. Por exemplo, existe uma mecânica quântica da informação. Quer dizer, você pode prever a circulação de informação desta ou daquela maneira. Agora, se você perguntar, mas por que pode? Qual é o fundamento? O que isso significa? Isso aí não sabemos mais. Então, uma forma de saber que se dirige no sentido de uma descrição exata, cada vez mais exata, de processos que ela não compreende. Se nós chamamos isso de conhecimento, isso é a mesma coisa que dizer, nós só podemos conhecer o que nós não compreendemos, ou só há conhecimento quando você não compreende. E se você adotar isso como a modalidade de conhecimento normativa mais perfeita, que deve servir de modelo para as outras,
Então, a incompreensão, a falta de significado passa a ser, né, o parâmetro supremo do conhecimento. Ora, mas esta falta de significado, essa falta de compreensão, não impede a aplicabilidade disso numa infinidade de ramos. E, portanto, a geração de fatos históricos sociais, né, que serão ainda menos compreensíveis do que a teoria incompreensível na qual foram baseados. Deve ter uma pergunta aqui. Como que você pode ter o conhecimento de algo que você não conhece? Não, você pode ter de algo que você não compreende. O conhecimento daquilo que você não compreende é o que a gente chama de problema. Então, a pergunta é como é que eu posso ter um conhecimento de algo que eu não conheço? Não, mas não é que a mecânica quântica não conhece, ela conhece, ela sabe essas coisas. O que ela diz é que não compreende o que tem embaixo disso. Não compreende o sentido, o alcance, o significado e a razão. Não há razão para as coisas serem assim. Eu sei qual é a razão disso. Bom, tem 3 razões. Primeiro, tem uma razão que nós não podemos conhecer. Segunda, tem uma razão que nós teoricamente poderíamos conhecer e que explicaria tudo ao mesmo tempo, mas que nós não possuímos ainda. Será a lei geral, tá certo? Por baixo de uma infinidade de fenômenos. Essa lei geral não existe, é uma suposição. Terceira, pode haver uma coleção de leis gerais incompatíveis e heterogêneas. Bom, mas você pode ter desde uma lei geral que explica tudo, até uma multidão de leis, cuja coexistência seria ainda mais incompreensível do que o próprio fenômeno. Então, significa o seguinte, você está dizendo que não sabe nada. Você sabe manejar aquilo, tá certo? Então, é como um macaco que você ensinou a dirigir automóvel. Ele pode aprender a dirigir automóvel, ele só não pode saber o que é um automóvel. Então, se nós colocamos isto como o suprassumo da ciência, como o topo do conhecimento humano, então significa que não entender nada é o grande ideal. Tá certo? Então, e note bem, se isto se passa com a mecânica quântica, você imagina, né, o quanto mais não se passa, isso aí, digamos, com a climatologia. Ou com a biologia evolucionária. E assim por diante. Então, isso quer dizer que o conjunto de procedimentos que nós hoje denominamos de ciência não pode ter esse nome de jeito nenhum. Isso aí é um preliminar da ciência. Isso é um começo da ciência. Isso é a possibilidade de ciência, não é uma ciência realizada. Então, a não ser, vamos dizer, que nós adotemos o próprio nome conhecimento, né, como no sentido, vamos dizer, da incompreensão. Note bem, quando eu digo que a conclusão dessas investigações quânticas é a formulação de um problema, bom, na mecânica quântica, pelo menos, nós temos a vantagem de que esse problema está formulado claramente em 3 alternativas, embora cada uma dessas alternativas não seja clara em si mesma de maneira alguma. Se você disser, olha, não podemos encontrar a explicação, nós só podemos nos contentar com as medições de probabilidades. E se você perguntar, por que não podemos encontrar a explicação? Qual é a impossibilidade? E qual é o fundamento dessa impossibilidade? Esta impossibilidade repousa, por exemplo, na própria natureza do fenômeno, que é, vamos dizer, aleatório e incompreensível em si mesmo, é mensurável, mas não compreensível, ou repousa, vamos dizer, numa incapacidade nossa permanente, tá certo? Ou repousa numa incapacidade inerente ao próprio método científico, tá certo? Então vemos que a primeira hipótese se desdobrou já em 3. Não é isso? Então, a mesma coisa acontece com as outras 2, quer dizer, cada uma dessas 3 hipóteses levantadas para explicar os fenômenos quânticos, por sua vez se desdobram em outras tantas. Eu pus 3 aqui por caridade, mas eu poderia, né, subdividir, isso não acabava mais. Então,
Quer dizer, o que, depois de 100 anos de mecânica quântica que nós temos, é uma técnica de mensuração e descrição que não permite sequer formular claramente o problema que ela enuncia. Porque o máximo que você consegue é chegar nessas 3 hipóteses. Dessas 3 hipóteses, bom, a divisão em 3 está clara, mas cada uma das hipóteses não está clara de maneira alguma. Tá certo? Então, sendo assim, então, fica claro que a confiança que a sociedade atual, né, tem num treco que ela chama de ciência é mais um negócio fetichista do que outra coisa. Porque você não encontra nessa ciência nenhuma parte daquele conforto intelectual que você obtém quando você entendeu realmente alguma coisa. Né? Então isso quer dizer que por outro lado, você também falar em limites do conhecimento científico também é uma expressão que não significa grande coisa, porque o conhecimento científico, tal como formulado na Idade Moderna, ele é uma limitação do conhecimento. Você dizer que uma limitação tem limite, é não dizer nada. Né? Dizer, olha, aqui tem limite do conhecimento científico, para lá temos que ter um outro negócio. Falar. Não vejo. Isso aí, de fato, é não dizer nada. Tá certo? Muito pessoal, né, que quer argumentar em favor da religião, etc., usa a noção dos limites do conhecimento científico. Né? Eu digo, olha, o conhecimento científico, no sentido moderno do termo, começa quando você limita, primeiro, os fenômenos a ser estudados. Segundo, o campo de manifestação no qual eles serão estudados. Terceiro, as perguntas que você pode fazer. Quarto, os métodos que você vai usar. E, por fim, as conclusões que você pode tirar. Quer dizer, é a limitação progressiva de tudo isto que constitui uma ciência. No começo, note bem, a delimitação do campo das ciências, imagina-se que corresponda a divisões objetivas na estrutura da realidade. Por exemplo, no século XIX, quando Willem Dilthey, Windelmann, Rickert e outros definiram a tal das ciências humanas, eles acreditaram que existe uma divisão objetiva entre um campo chamado natureza física e um campo que se chama história humana. Nós não sabemos se existe essa divisão. Eles partiram do princípio de que existia. Então eles acreditaram que havia uma divisão objetiva, ou seja, a divisão das disciplinas em ciências naturais, digamos, e ciências humanas, ou ciências do espírito, como preferiam chamá-la, correspondia a uma divisão objetiva dentro da própria estrutura da realidade. Nós até hoje não sabemos se é assim. Por quê? Porque não há nenhuma ciência que estude as divisões da estrutura objetiva da realidade. Essa ciência seria a ontologia. Não é isso? Ou teoria geral do ser. Acontece que, como a ontologia não pode ser praticada pelos próprios métodos, né, da ciência que estão pressupondo uma ontologia prévia, tá certo? Então a ontologia fica retirada do mundo da ciência e se torna um treco chamado filosofia, que é praticado noutra faculdade. Né? Mas, ao mesmo tempo, como a ciência, pela exatidão dos seus resultados e aplicabilidade técnica, etc., é colocada como o suprassumo do conhecimento, então significa que o suprassumo do conhecimento é baseado em pressupostos extraídos de uma ciência inferior, que seria a ontologia. Isso quer dizer, o próprio fundamento daquilo que você está fazendo é desprezado pela própria atividade que ele fundamenta. Então é claro que isso é uma situação, como é que se fala, altamente vexaminosa. É uma confissão de irracionalidade completa.
Então, Edmund Husserl é um sujeito que fez um esforço monstruoso para que a divisão dos sistemas da ciência correspondesse, vamos dizer, às divisões internas do ser. Quer dizer, como ele chama, ontologias regionais. Então, se é possível existir uma coisa como, por exemplo, a zoologia ou a geologia, tá certo? É porque existe dentro da totalidade do ser uma categoria específica de objetos, né, que tem unidade e tem, vamos dizer, referência a princípios comuns suficiente para que você possa estudar separadamente de outros entes que constituem o domínio de uma outra ciência. Porém, essa mesma divisão não é científica no sentido das ciências experimentais. Então, peraí. O fundamento da nossa certeza são as ciências experimentais. Mas, ao mesmo tempo, essas ciências experimentais, para elas fazerem algum sentido, elas se assentam num fundamento que elas não podem comprovar, né, e que elas não aceitam como científico. Portanto, seria mais ou menos um fundamento, né, de crença, de fé, de arbitrariedade, de especulação ou de criação cultural. Então, nós ficamos sempre naquela situação de Max Weber, que dizia que a ciência ela se torna racional a partir de uma decisão inicial irracional. Por exemplo, né, a escolha do tema que você vai estudar. Você não pode justificar objetivamente este tema, porque ele só passa a existir como tal a partir do momento que você o escolheu. Então, daí para diante, né, o estudo segue os trâmites racionais da ciência. Por a decisão inicial, né, é baseada em valores, e esses valores são pessoais. E olha, isso aí também, é claro que isso aí é um círculo vicioso, de alguma maneira, porque o que lhe garante que a irracionalidade da escolha inicial não se transmite às últimas conclusões que você vai tirar? Né? Então, por exemplo, se eu decidir estudar as semelhanças entre a minha vida e a vida de Alexandre o Grande, eu certamente vou encontrá-las. Por que eu escolhi isso? Porque eu gostaria de ser Alexandre o Grande. Então eu olho só as semelhanças. Eu vou chegar a uma coisa totalmente delirante no fim. Hein? Então, eu não tenho a menor dúvida de que muitos estudos científicos hoje são, de fato, são assim. Quer dizer, eu não vejo nenhuma possibilidade de remediar o estado de coisas se não tendo, vamos dizer, uma ontologia decente. O que é uma ontologia? Né? É um estudo da estrutura da realidade.